Caríssimos amigos e irmãos, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Estamos no tempo da Páscoa, terceiro domingo da Páscoa. Nós continuamos a ouvir de coração aberto. O Senhor fala ao nosso coração, à nossa vida. E deixa com que essa palavra de Deus, como acontece todos os dias, mas de modo especial nesse tempo da Páscoa que nós vivemos, possa preencher o nosso coração e nos impulsionar para que nesse ano do jubileu que nós vivemos, possamos entregar ao mundo quem é a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a igreja presente no Brasil, no mundo inteiro, que celebra a Páscoa do Senhor e que propõe à humanidade aquilo que o Senhor nos ensina e nos fala, para que possam experimentar essa alegria cristã no seu dia a dia. É um pouco isso, caríssimos irmãos e irmãs, que me vem à mente ao ler o Evangelho desse terceiro domingo da Páscoa. É a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, aos seus discípulos. Ou seja, Jesus apareceu, estavam à beira do mar de Tiberíades, estavam 7 discípulos ali. Aparece a questão da pescaria. A pescaria sempre foi o sinal de evangelização e de missão. E aparece um pouco a missão de Pedro, né? Ou seja, estavam ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus, portanto 7. E Simão Pedro disse: eu vou pescar. Meus irmãos e irmãs, não é simplesmente uma pescaria como tantas outras. Eu vos tornarei pescadores de homens, falou Jesus para eles. E aqui estamos após a ressurreição. Pedro, que recebeu de Jesus a grande missão, está conduzindo seus cordeiros, como nós iremos ouvir também no final do Evangelho, pelo menos a epístola mais longa, fala: eu vou pescar, eu vou evangelizar, eu vou anunciar o Evangelho a toda criatura. A beleza, meus irmãos e irmãs, foi a resposta dos discípulos. Também vamos contigo. Também vamos contigo. Pedro não disse: venham comigo, venham trabalhar comigo na vinha, venham pescar comigo, venham evangelizar comigo. Disse: eu vou pescar. Resposta deles: também vamos contigo. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que essa deve ser a nossa resposta de povo de Deus com aqueles que têm a missão, estarem à frente de nossas comunidades, evangelizando, fazendo missão, catequizando, formando comunidades. Nós vamos evangelizar, vamos fazer missão. Eu quero ir também, nós vamos contigo. Essa disposição bonita de quem é levado pela ação do Espírito Santo a ver realmente esse entusiasmo pela missão. Nós vamos contigo. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, já está muito presente, já está escrito no coração de cada um de nós, de caminharmos na unidade com Pedro e com aqueles que estão unidos a Pedro nessa nossa missão. E aí, justamente, não é? Tem as dificuldades. Nem sempre tem sucesso. Naquela noite não pescaram nada, mas ao amanhecer, Jesus estava de pé à margem, quando pediu alguma coisa para comer, ou seja, pescaram alguma coisa, evangelizaram. Eles falaram: não. Então, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Ou seja, lançai a rede. Ou seja, nós vamos juntos,
com aquele que tem a grande missão de estar à frente da comunidade, mas também obedecendo a Jesus, lançando a rede onde Ele nos indica. Lançai a rede à direita da barca e achareis. E de tal maneira encheram a rede que não conseguiram nem puxar para dentro do barco. Né? E aí, o discípulo a quem Jesus amava, João, ele quem escreve o Evangelho, disse a Pedro: é o Senhor que nos mandou lançar a rede e pegamos o peixe. Pedro logo atirou-se ao mar e foi ao encontro. E enquanto isso, os discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Não estavam muito longe da terra, mas somente 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus preparou o banquete, preparou ali o encontro. Trazei algum dos peixes que apanhastes e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Dizem alguns intérpretes da Escritura que 153 era o que se na época tinha ideia que eram as nações do mundo. Ou seja, poder lançar as redes e evangelizar o mundo inteiro. Meus irmãos e irmãs, em João nós sabemos que ele fala por sinais. O Evangelho de João, ele fala muitos sinais. Esses são deles, sinais de missão, de evangelização. Estamos entusiasmados com o nosso trabalho missionário. Depois disso, a última parte do Evangelho, que é a parte mais longa, o Evangelho mais longo tem isso, é a profissão de fé de Pedro. Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele foi perguntando por 3 vezes. É claro que em português é dessa forma, mas na palavra grega tem nuances. Não é? Enquanto Jesus pergunta se ele o amava, Pedro responde: sim, eu gosto de você. Ou seja, havia uma certa nuance. Até que ele respondeu: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, não é? Certo? Tu sabes tudo. Em verdade eu vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, você dará as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. E estava anunciando também como Pedro ia entregar a sua própria vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, uma palavra que nos convida a ver que o encontro com o ressuscitado nos faz comunidade, que pescamos juntos com Pedro, obedecemos a Jesus de lançar as redes, e ao mesmo tempo recebemos dele, com Pedro e como Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. É a palavra de Deus para nós nesse 3º domingo da Páscoa. As outras leituras, meus irmãos e irmãs, os Atos dos Apóstolos, Pedro e outros estavam pregando o Evangelho, evidentemente, e aqui, justamente, foram proibidos. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, não é? E disso nós somos testemunhas. Nós, o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Diante das várias proibições, não temos como não testemunhar quem é a nossa esperança, em quem colocamos nossa vida. E a segunda leitura, Apocalipse 5, 11 e seguintes, fala justamente de João, que fala então dos louvores ao Senhor, e ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para sempre. Seja louvar o Senhor. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos, como dar a resposta, onde a resposta desse 3º domingo da Páscoa. Eu vos exalto, ó Senhor,
porque vós me livrastes, e não deixastes rir de mim os meus inimigos. Meus irmãos e irmãs, é uma palavra que deve nos entusiasmar nessa nossa missão. Nós vamos contigo. Obedeceremos e jogaremos a rede onde o Senhor nos pede e veremos acontecer as maravilhas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.